Bom dia, minhas irmãs e meu irmão. Hoje temos um irmão aqui presente, né? Que bom. Vamos dar continuidade na nossa escola bíblica, continuando com esse assunto que nos é tão importante, né, em nossa vida de comunhão, não só com a igreja, mas principalmente em nossa vida de comunhão e intimidade com o Senhor, que é a oração. E a oração, ela é para nós um alimento diário que de forma alguma pode ser negligenciado em nossa vida de comunhão e intimidade com Deus. Vamos orar, pedir ao Senhor derramar da sua graça, sua ajuda nesse período que passaremos aqui juntos, falando a respeito de oração. Senhor, obrigado pelo nosso levantar, obrigado pela comunhão e reunião dos teus santos aqui na tua casa, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos, Senhor, conversar a respeito de um assunto tão importante a todos nós, tão importante que foi objeto algumas vezes de citações do próprio Senhor Jesus. Portanto, nos abençoe, nos dá discernimento, capacidade, Senhor, sabedoria, para que possamos compreender, entender tudo aquilo que será ministrado aqui nesta manhã. O que nós te pedimos e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos aqui, como era do tempo do videocassete, né? Vamos rebobinar a fita e vamos nos lembrar um pouquinho do que nós já temos visto aqui a respeito de oração. Lembro que na primeira aula nós nos utilizamos das próprias palavras do Senhor Jesus, lá em Mateus, no seu Sermão no Monte, onde ele nos instruiu a procurarmos um lugar em secreto, para em secreto falar com o nosso Senhor, para em secreto falar com o nosso Deus. Jesus, ele nos dá essa orientação no sentido de nós, na verdade, aqueles que estavam ouvindo ele ali no Sermão do Monte, não repetirem os erros que os fariseus, saduceus e tantos outros, né, que eram afetos ao judaísmo, cometiam, que era aquelas orações em praça pública. Vocês já viram lá o Muro das Lamentações em Jerusalém, onde os judeus ficam ali de frente para aquele muro e fazendo as suas orações? Então era exatamente isso que eles faziam também nos tempos de Jesus, ali nas praças públicas, e acabavam sendo vistos por todos, e isso para eles era algo que trazia um afago aos seus corações. Olha, todo mundo está vendo como eu oro, como eu tenho eloquência, como minha retórica com Deus é boa, né? Todo mundo olha para mim todos os dias pela manhã, pela tarde ou pela noite, eu estou aqui orando, as pessoas passam e pensam ao meu respeito: nossa, que homem dedicado às orações, que homem preocupado com a sua comunhão com Deus. Então Jesus, ele, reconhecendo esse intento no coração daqueles homens, ele então nos convida a não fazer como eles faziam. Muito pelo contrário, ele nos convida a orarmos em secreto com Deus e em secreto colocarmos diante do Senhor as nossas petições, os nossos agradecimentos, o nosso louvor, nos derramando a sós com Deus, e Deus também em secreto, como o próprio Senhor Jesus disse no texto, ele viria e nos responderia. Então vimos lá na primeira aula que precisamos de um lugar, precisamos de a definição de um tempo, precisamos avisar aqueles que vivem conosco para naquele tempo, naquele período de tempo, eles não venham a nos perturbar, não venham, mãe, meu café, ô mulher, meu sapato está engraxado, né? Isso hoje não acontece, né? Que hoje a geração é outra, né? Mas as irmãs estão entendendo o que eu quero dizer. Então um tempo, um lugar, e de preferência que você não seja interrompido por ninguém, que todos saibam que aquele tempo é um tempo seu com Deus, e ninguém, absolutamente ninguém, pode lhe interromper naquele momento. Vimos isso lá
na primeira aula a respeito de oração. Na segunda aula, que foi semana passada, vimos o quê? Vimos a leitura, a importância da leitura espiritual. O autor, né, desse livreto, ele nem chama de leitura bíblica, ele chama de leitura espiritual, porque ele já está nos conduzindo, ele já está nos levando a um envolvimento espiritual com Deus. Então ele considera que quando nós abrimos as Escrituras, nesse nosso momento de oração para ler as Escrituras, nós estamos fazendo ali verdadeiramente uma leitura espiritual. Estamos ali, através da palavra, nos comunicando com Deus e recebendo de Deus a sua palavra, nos preparando, nos dando alicerces, bases, para que a gente esteja diante do Senhor em oração. Então vimos na aula anterior, na aula passada, nós vimos a importância da leitura das Escrituras, seja num pré-momento desta oração, seja durante, interrompendo a nossa oração, abrindo o texto bíblico e lendo, ou seja, no final. Mas o ideal é sempre no início, antes de orarmos, lermos uma porção das Escrituras, nos alimentarmos com uma porção das Escrituras, para aí sim depois nós nos dedicarmos ao Senhor ali em oração. E vimos também a importância de estarmos em comunhão com Deus, no sentido também de o adorarmos e cantarmos louvores ao seu nome ali naquele momento de oração. Há pessoas que louvam em línguas, há pessoas que interrompem suas orações e transformam suas orações em cânticos, né, como muito bem nos retrata, nos dá como exemplo o Saltério, né, o livro de Salmos, que é ali uma coletânea de orações / louvores, né, ali são orações e louvores ao mesmo tempo. Então, vimos isso, vimos na primeira aula, então, a importância do tempo, do lugar, de não sermos interrompidos e daquela comunhão com o Senhor em secreto. Vimos na segunda aula a importância da adoração, do louvor e da leitura das Escrituras no momento da nossa oração. E hoje, meus irmãos, na nossa terceira aula a respeito de oração, nós vamos ver também dois assuntos que são importantes no nosso momento de oração. Que primeiro é a convicção e segundo é a revelação. Então, tratando num primeiro momento de convicção. Antes da gente falar a respeito de convicção propriamente de acordo com as Escrituras e com esse tempo de oração, eu quero perguntar a vocês o que vocês entendem. Coloquem o Aurélio mental aí para funcionar. O que vocês entendem a respeito da palavra convicção? O que é convicção? Certeza? Mais o que é? Dentro da espiritualidade, né, dentro das disciplinas espirituais, a convicção é uma fé desenvolvida ali, né, mediante uma certeza de que algo vai acontecer, né, como está lá em Hebreus capítulo 11, tem lá o que significa essa expressão de fé. Então, convicção, meus irmãos, é quando nós estamos certos de algo. Aí vem minha segunda pergunta. Quando nós estamos no nosso quarto orando diante do Senhor, quais as convicções que nós temos ali diante de Deus? Primeira convicção, muito bem, primeira convicção. Qual foi a ordem de Jesus? Vai para o teu quarto, fecha a porta, ore ao Pai em secreto, que o Pai em secreto lhe responderá. Então a primeira convicção que nós temos quando nós nos trancamos no quarto, fechamos a porta e ali nos colocamos diante de Deus, é que Deus está presente. Essa é a primeira convicção. Porque a própria palavra nos revela que Deus se faz presente naquele momento. Então Deus está ali. Então não pense assim, eu estou em pecado, minha vida espiritual não está boa, eu vou me trancar com Deus no quarto e Deus nem vai aparecer. Não, Deus está ali. Primeiro porque Deus, Ele tem como um dos atributos da sua natureza, Ele o ser onipresente, né? Então Ele está em todos os lugares, Ele se faz presente em todos os lugares, principalmente quando naquele lugar tem alguém que está o quê? Buscando a sua presença. Então a primeira convicção que nós temos, quando nós nos trancamos com Deus,
é o quê? Que Deus está presente. Qual é a segunda convicção que nós temos? Segunda convicção. O que o salmista fala lá no Salmo 40? Esperei pacientemente no Senhor, e Ele inclinou seus ouvidos e ouviu o meu clamor. Então a segunda convicção que nós temos é que, preste bem atenção, minhas irmãs e meus irmãos, no que eu vou dizer. O Criador do universo, Ele vai separar um tempo do tempo dele para inclinar o ouvido dele e ouvir a sua oração. Não é um vizinho que está lá de fofoca ouvindo o que você está dizendo por trás do muro. Não é um filho teu que está atrás da porta. Pô, o que a mamãe, o que o papai está orando lá? O que ele está falando, né? Não é. É Deus que desce, inclina o seu ouvido e ouve a sua oração. Então, a primeira convicção, Deus está presente. Segunda convicção, Ele não está só presente, mas Ele está presente e vai ouvir o que eu vou falar com Ele. Ele vai inclinar os seus ouvidos e ouvir a minha oração. Qual é a terceira convicção? De que Ele me responderá. Então, Deus está presente, Deus vai ouvir o que eu vou orar e Deus vai me responder. Ele vai responder de acordo com a minha vontade? Não sei. O que eu sei é que Ele vai responder. E, minhas irmãs e meus irmãos, o silêncio também às vezes é uma resposta, tá? Às vezes pedimos certas coisas ao Senhor que o Senhor nem nos responde. Ele fica em silêncio, nem nos dá a atenção da resposta, porque aquilo que pedimos nem merece resposta. Quantas vezes você já pediu algo a Deus que nem merecia a resposta? Eu sei que alguma vez você já pediu algo a Deus que não merecia a resposta. Então, qual foi a resposta dele? O silêncio. Então, são três convicções, meus irmãos, que nós temos quando nós entramos no quarto e ali em silêncio permanecemos na presença do Senhor. A primeira, Deus está presente. A segunda, Ele ouve as nossas orações. E a terceira, Ele responderá às nossas orações segundo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Muito melhor do que a nossa vontade. Ok? Dito isso, então, vamos aqui. O texto de João, capítulo 14, versículo 12, diz assim, ó, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Porque eu estou sem óculos, né? Porque eu vou para o meu Pai. Então o próprio Senhor Jesus, em determinado momento da sua palavra aos seus discípulos, Ele falou, olha, vocês crendo em mim, vocês se colocando à disposição da fé, no sentido de exercer essa crença na minha pessoa, como aquele que responderá às suas petições, ou no Pai, como aquele que responderá aos seus pedidos, vocês farão obras ainda maiores do que estas que eu fiz, ou que eu estou fazendo, porque ao longo da história da igreja, nós vemos o poder de Deus sendo reverberado. Aquilo que Deus fez em Cristo, através de Cristo, Ele também faz na igreja, e Ele faz também através da igreja. Foi isso que Cristo quis nos dizer. Então, continuando aí, nos momentos a sós com Deus, o Espírito Santo pode nos conduzir a certas convicções. Vimos aqui, alguns minutinhos atrás, algumas convicções que o Espírito Santo pode nos conduzir. Deus está presente, que Ele vai ouvir a nossa oração e que Ele responde às nossas orações. Por que nós temos essa certeza? Porque o Espírito habita em nós. Porque se não fosse pelo Espírito, nós não teríamos a certeza, ou melhor dizendo, vamos trabalhar com a palavra que estamos trabalhando hoje, não teríamos a convicção de que Deus estaria ali presente, ouviria o nosso clamor e responderia às nossas petições. Nós faríamos como muitos que não têm o Espírito, que não conhecem o Senhor, fazem, né? Você conhece alguém aí que não é crente e já leu a Bíblia várias vezes?
Tem um monte de gente assim, né? Que não conhece a Deus, não é cristão, mas que gosta de ler a Bíblia, lê a Bíblia várias vezes, evidentemente, como aquele etíope, né? Lá no caminho de Filipe, ele não vai entender nada do que ele está lendo, a não ser que o Espírito revele, a não ser que alguém, ou o próprio Espírito, o revele através das Escrituras. Então o Espírito Santo, meus irmãos, nos nossos momentos a sós com Deus, ele vai trazer ao nosso coração certas convicções. De que forma? Ele pode nos conscientizar de que algo não está certo, ou de que algo, ao inverso, algo está errado na nossa vida. Então o Espírito Santo pode nos conduzir ao reconhecimento de um pecado, o Espírito Santo pode nos conduzir ao reconhecimento de que nós precisamos, de certa maneira, de certa forma, ser auxílio ou ajuda a algum irmão ou alguma irmã. Então o Espírito Santo, ele trabalha de formas misteriosas, que ele pode, meus irmãos, conduzir o nosso coração, em que pese algumas vezes a gente achar que é algo do Espírito, mas é só do nosso coração, né? Mas se for algo bom, tenha certeza que é do Espírito, não é do nosso coração, porque só o Espírito ministra coisas boas em nosso coração. Então, o Espírito pode nos conscientizar de que algo não está certo, ou de que precisamos fazer algo por alguém ou por nós mesmos. Então esse momento de oração serve também para nos ajustarmos diante de Deus. É ali que o Espírito Santo nos conduz a essa percepção. Então o momento, meus irmãos, em que nós estamos diante do Senhor, em que nós estamos buscando o Senhor em oração, não é só um momento para pedir. Muito pelo contrário. É um momento de relacionamento. E no relacionamento, vou aqui citar marido e esposa, né? Você passa o dia inteiro pedindo coisas ao seu marido? Pede, né? Pede, né? Pior que pede, né? Então vamos mudar aqui. Vocês passam, varões aí de Deus, vocês passam aí o dia inteiro pedindo coisas à sua esposa? Muito menos, né? Muito menos. Olha aí o Espírito Santo trazendo convicções ao nosso coração. Muito menos do que as irmãs nos pedem, né? Muito menos. Alguns mais, né? É verdade. Alguns mais, né? Outros menos. Mas enfim, da mesma forma, esse relacionamento com Deus, meus irmãos. Nós não vamos passar todos os dias em que nós dobrarmos os nossos joelhos diante do Senhor só pedindo. Não, nós já aprendemos nas aulas anteriores que nós precisamos ali adorar, ler as Escrituras, agradecer ao Senhor pelo dom da vida, pelas dádivas que temos recebido. Tem muitas outras coisas que nós vamos conversar com o Senhor, que nós vamos colocar diante de Deus. Não só petições. Então assim, meus irmãos, portanto, nós precisamos também estar diante do Senhor, no sentido de colocar diante dele aquilo que o nosso coração precisa, aquilo que precisa ser transformado na nossa alma, aquilo que nós temos pelo Espírito, a convicção de que está errado, é ali diante de Deus que nós vamos dizer: Senhor, eu quero mudar, me ajuda a mudar, me transforma, me regenera por completo, embora isso de certa forma não seja possível, dada a nossa natureza adâmica ainda sobreviver dentro de nós, mas nos levar a um limite máximo do que podemos de uma transformação. Não para que sejamos perfeitos diante uns dos outros, mas para que nós possamos nos olhar no espelho e dizer: poxa, eu estou avançando, melhorando, né? E é Deus que está fazendo isso, não sou eu, com a minha cosmovisão, a minha convicção própria, mas é o Espírito que está me convidando a esta convicção de que eu preciso mudar todos os dias. Então, meus irmãos, muito mais do que pedidos, nós precisamos estar diante de Deus para sermos transformados todos os dias, para ali esse processo de santificação, esse processo de depuração, esse processo onde nós somos ali queimados, né, como ouro, para sermos refinados diante de Deus. Isso é um processo doloroso, isso é um processo muitas vezes que nos incomoda, isso é um processo chato, isso é um processo que nos dá trabalho, mas nós precisamos muito mais do que fazer petições, nós precisamos buscar em Deus santificação todos os dias.
E quando nós fazemos isso, meus irmãos, o Espírito Santo vai nos trazendo convicções diárias. Convicções naquilo, nas áreas que precisamos melhorar, nas áreas que precisamos de uma transformação, pecados que estão em oculto no nosso coração, que nós nem sabemos, nem conhecemos, e o Espírito trabalha isso na nossa vida, pecados ocultos que nos levam a pecados conhecidos. Pecados, por exemplo, o orgulho é um pecado que muitas vezes está em oculto no coração da pessoa, mas esse pecado, ele acaba levando a pessoa a outros pecados, de achar que está sempre certa naquilo que fala, de achar que ela é a cereja do bolo, né? Enfim, tantas outras coisas aqui que eu poderia falar, mas aqui não é o caso. Então existem situações em nossas vidas que às vezes são difíceis de entendermos, porque estamos o quê? Envolvidos nela. É como aquele pai, né, que não consegue enxergar no filho de forma nenhuma aquele pecado, né? A família toda avisa, pessoas alertam, mas ele não, meu filho é um santo, meu filho, né, ele coloca o filho num pedestal tal, que ele está tão envolvido emocionalmente com esse amor paterno, ou amor de mãe, ou amor materno, que não consegue enxergar há vendas nos seus olhos quanto aos pecados dos seus filhos, não consegue observar os erros, né, não só dos seus filhos, mas de marido, de uma esposa, de um sobrinho, de uma sobrinha, de um amigo, de uma amiga. Né? Já ouviram a frase aí que amigo não tem defeito? Nossa, amigo é o que mais tem defeito, porque ele é o que mais está perto de você, você é o que mais enxerga defeito nele, né? E só você como amigo pode dizer, cara, isso aí não está legal não, cara, dá uma mudança aí, né? Com amor, com carinho, com sabedoria, não é? Porque o inimigo não vai falar, o inimigo quer mais que ele se lasque mesmo, né? Mas o amigo não, o amigo é que vai dizer, vai conduzir você a reconhecer os seus erros. Então existem situações em nossas vidas que são difíceis de entendermos porque estamos envolvidos. Então, o que o Espírito Santo vai fazer? O Espírito Santo, ele luta para produzir em nós a plenitude dessa nova criação em Cristo. Ou seja, ele há de nos mostrar, meus irmãos, o que deve ser mudado. E aí não é uma convicção nossa, mas é uma convicção do Espírito em nos tornar convictos de que nós temos um pecado, nós precisamos mudar, nós precisamos exercer essa realidade de uma nova criatura em Cristo, de uma nova criação em Cristo, de uma nova pessoa em Cristo, né? As coisas velhas ficaram para trás, como Paulo vai dizer, olha, se você roubava, não roube mais, se você mentia, não minta mais, se você furtava, não furte mais, se você adulterava, não adultere mais, se você, enfim, fazia várias e várias outras coisas que confrontavam com as Escrituras, não faça mais. Não faça mais por quê? Porque nós simplesmente vamos deixar de fazer? Não, porque o Espírito nos leva a essa convicção de uma nova realidade em Cristo. E isso, meus irmãos, não se enganem, isso não ocorre numa vida sem oração. Essa convicção do pecado, essa certeza de precisar de uma mudança interior, isso só acontece quando nós estamos disponíveis em oração ao Senhor todos os dias, porque é ali naquele momento que o Espírito vai falar conosco, é ali naquele momento que o Espírito vai trazer esta convicção à nossa alma, de que nós precisamos ir, ninguém, né, vai nos convencer melhor do que o Espírito Santo. Ninguém vai trazer uma melhor convicção em nosso coração do que o próprio Espírito. É Ele que vai trabalhar isso em cada um de nós. Alguma dúvida até aqui? Nenhuma? Vocês estão me olhando com as carinhas assim, como se eu estivesse falando algo assim que vocês nunca viram na vida. Vamos lá. Devemos então estar abertos à obra do Espírito. Devemos estar abertos, meus irmãos, aquilo que o Espírito tem a nos dizer, tem a nos falar. Peça ao Espírito Santo que lhe mostre os seus erros e que lhe ajude a mudar. Isso é lindo demais, né? Porque a coisa mais linda que Deus pode ver na presença dEle é a pessoa reconhecer a sua fragilidade, saber que ela não é ninguém, que ela só está ali por causa da misericórdia e da graça de Deus, transmitidas através da obra de Cristo,
E ela então está diante do Pai, pedindo socorro. Senhor, me ajuda a mudar. Eu preciso mudar. Eu quero mudar. Eu quero ter no meu coração essa convicção santa de que eu não sou santo como eu poderia ser, mas que eu preciso melhorar todos os dias. Eu preciso reconhecer a minha falibilidade, eu preciso reconhecer a minha pequenez, eu preciso reconhecer que Cristo é tudo na minha vida, eu não sou absolutamente nada sem a Tua presença na minha vida. É tão bonito isso, né? Você gosta quando seu filho recorre a você e te pede socorro por algo? Qual o pai e a mãe que não gostam, né? Não é uma dependência do que eu estou falando, embora seja uma dependência, mas é uma busca por uma melhora, porque isso é a convicção do Espírito Santo no nosso coração, de que nós precisamos dessa ajuda, precisamos e dependemos do mover de Deus no nosso coração e nas nossas vidas. Peça então ao Espírito Santo que mostre seus erros e que lhe ajude a mudar. O Espírito Santo nos levará a orar por nossas necessidades. Precisamos estar convictos dessa necessidade. Em algum momento na sua vida, você já sentiu que algo estava errado, mas você não sabia o que era? Sabe o que é isso? É o Espírito Santo falando ao teu coração, tem algo errado. E aí quando nós nos colocamos diante de Deus, o Espírito Santo, ele nos comunica, ele faz brotar do nosso coração aquilo que está errado, para que nós então reconheçamos o erro, venhamos a reconhecer o pecado, e aí só então buscarmos a libertação desse pecado. Então, percebam que lá na primeira aula nós falamos de oração, de tempo, de solitude, de estar a sós com Deus. Na segunda aula nós falamos da oração junto com a leitura espiritual, junto com a adoração, mas percebam, meus irmãos, que agora na terceira aula, o autor do livreto, ele já nos leva a uma profundidade maior. Ele já não está mais falando de algo simplesmente físico, como um lugar, um tempo, né, lá na sua casa, ou ler as escrituras e orar. Ele está falando de algo interior. O autor, ele vai fechar esse livreto, o primeiro livreto, ele vai fechar com algo mais profundo na nossa vida, que é exatamente o trabalho na nossa alma, o trabalho que o Espírito Santo vai realizar no nosso coração, em virtude do nosso tempo diário a sós com Deus, em virtude das nossas leituras espirituais, em virtude do nosso louvor e a nossa adoração. Então vai começar a haver um trabalho do Espírito no nosso coração, trazendo, meus irmãos, convicções de pecados, como eu disse há minutos atrás, que nós nem sabíamos que possuíamos. Então o próprio Espírito Santo nos levará a orar por nossas necessidades, porque nós precisamos estar convictos dessa necessidade. Meus irmãos, todos nós somos necessitados espirituais. Eu vou dizer uma coisa para vocês, com toda a convicção. A igreja hoje, ela está como um mendigo na presença de Deus. A coisa está feia demais. A igreja não ora, a igreja não persevera, só ora quando o bicho pega, né? Quem antes de ontem orava por Israel? Mas na hora que o bicho pega, aí começa a vir, né? Começa a vir lá vamos orar por Israel, vamos orar por Israel, vamos orar por Israel. Mas quem antes estava orando por Israel? Se a igreja estivesse orando por Israel, será que teria acontecido? Não sei. Mas ninguém estava. Todos estavam vivendo suas vidinhas no Ocidente, como se tudo estivesse perfeitamente bem. A igreja, meus irmãos, ela está suja diante do Senhor. Principalmente na sua negligência espiritual. Há uma grande negligência espiritual da igreja. Uma grande negligência espiritual da igreja. Se você for fazer uma pesquisa, aqui ou fora daqui, e ver o tempo que os membros de uma igreja gastam em oração, você vai se assustar. Não positivamente, vai se assustar negativamente.
Percebam que os cultos de oração em qualquer igreja são os mais vazios. Em qualquer igreja. Não é só aqui ou no nosso irmão ali da esquina, não. Em qualquer igreja o culto de oração é o mais vazio. Mas se você fizer um evento, um salgadinho refrigereco, aí ó, bomba, né? Se trouxer então uma pessoa para cantar, se trouxer, deixa para lá. O Espírito Santo pode até mesmo nos impedir de buscar por outras vidas enquanto não resolvermos a nossa com Ele. Isso é engraçado, né? No campo militar, isso é muito comum. Aliás, vou dar um exemplo que é o melhor de todos, que é o do avião. Quais são as instruções que o comissário de bordo dá antes do avião decolar? Se houver uma despressurização no avião, primeiro coloque a sua máscara, para depois você colocar a máscara no seu filho, ou em alguém que tenha necessidades especiais ali, não consiga colocar a sua própria máscara, um idoso. Primeiro coloque em você. Por quê? Porque se você não tiver oxigenado, você não vai conseguir ajudar ninguém. Assim também é a vida espiritual, meus irmãos. Se você não estiver oxigenado pelo Espírito, como é que você vai orar por outra pessoa? Como é que você vai ajudar espiritualmente outra pessoa? Se você não está abastecido, como você vai servir ali como uma árvore frondosa, que produz bons frutos de alimento para o teu irmão? Se você é um ramo seco, sem fruto, que não tem intimidade com o Senhor. Então, o ditado que diz que nós não podemos dar o que não temos é muito certo, principalmente no mundo espiritual. Então, antes de levarmos necessidade de irmãos diante de Deus, antes de clamarmos ao Senhor por outras vidas, nós temos que primeiro fazer o quê? Clamar pela nossa, preparar a nossa, estar ali abastecido pelo Espírito Santo na nossa alma, para só aí então a gente orar por outras vidas, interceder por outras vidas, se colocar na brecha por outras vidas, porque quando nós nos colocamos na brecha por outras vidas, as flechas que atingiriam aquela vida vão atingir a nossa. Está preparado para isso? Isso é sério, meus irmãos. Isso é muito sério. Então o Espírito Santo, ele pode sim nos levar a essa convicção de até nos impedir. Olha, ore por você primeiro, clame por sua vida primeiro, abasteça-se primeiro da presença de Deus, para depois você orar por alguém. E precisamos ter a convicção de nossos pecados e entender que eles podem ser impeditivos para respostas às nossas orações. Meus irmãos, Deus é tão bom, que às vezes até com pecados Ele atende a nossa oração, né? Tão misericordioso que o Senhor é conosco. Mas essa é uma verdade. Via de regra, uma pessoa que está na prática do pecado, como ela vai buscar a presença de Deus sem antes se arrepender, sem antes confessar seus pecados, sem antes pedir perdão, né? Como ela vai orar até pelos pecados de outras pessoas, se ela está ali afundada no tremedal de lama, né? Se ela está ali afundada nas suas próprias concupiscências. Alguma dúvida sobre convicção? Não? Nenhuma? Tá, então semana que vem já estou trazendo a prova já para vocês fazerem. Segundo, revelação. Isso aqui é bom, né? Vou orar, dobrar meu joelho, Deus vai me revelar tudo, né? Meus irmãos, revelação que o autor do livreto quer nos trazer é uma espécie também de convicção e certeza de algo para determinado assunto, para determinado objeto que tem feito parte das suas orações ou não. Por exemplo, quando um pecado seu que está em oculto, ele vem à tona, o Espírito te mostra, isso é o quê? É uma revelação, ele está ali te revelando que aquela área da sua vida precisa sofrer uma mudança, precisa sofrer uma alteração. Isso é uma revelação. Então o autor, ele quer
ele não quer falar de revelamento, ele quer falar de revelação, que é diferente. A própria palavra, quando nós abrimos e fazemos a leitura antes das nossas orações, ela já pode nos revelar muitas coisas, que vão servir de base e condução para as nossas orações minutos depois. A própria Escritura, que é a profecia, que é a palavra, que é a revelação de Deus, já traz no nosso coração essa convicção de que nós devemos orar por isso, ou orar por aquilo. Às vezes você entra no quarto com o objetivo de orar por algo, e depois que você lê as Escrituras e começa a sua oração, Deus vai conduzindo a sua oração para o outro lado. E você acaba de orar e pensa, caramba, mas eu entrei aqui, não era nada disso que eu ia fazer. Não é? O que é isso? Isso é uma revelação, meus irmãos. Deus vai te conduzindo em revelações para você ir ali orando por outras coisas que não eram objeto do seu dia ali, da sua hora, do seu momento. Mas que Deus trouxe à luz para que você buscasse aquilo em oração. Então o Espírito Santo, ele pode nos revelar alguma nova percepção de uma vida cristã. Ao aliarmos a leitura das Escrituras com oração, podemos receber o Espírito, o entendimento sobre o texto, de modo a entender a nossa necessidade. Então, como eu acabei de falar, a própria Escritura pode ser a fonte condutora da nossa oração minutos depois. Por quê? Porque nós iríamos orar sobre aquilo? Não, porque Deus, através da sua palavra, nos revelou algo da vida cristã, e que houve no meu coração, voltando para a convicção de que é necessário eu orar por isso. Quantas vezes já aconteceu com você? Tantas vezes, né? Que a gente quer orar por algo, ou até mesmo a gente quer falar algo na oração e sai outra palavra, a gente fala outra coisa. O que é isso, meus irmãos? Isso é o Espírito trabalhando no nosso coração, trazendo ao nosso coração a revelação do que Deus quer para aquela hora, para aquele momento, para aquele dia, o que Ele quer que você busque nele, o que Ele quer que você fale com Ele. Pode vir, portanto, da leitura, ou pode vir também apenas da oração. Você já sentiu no seu coração o desejo de orar por alguém? No momento em que você está orando, vem aquela pessoa à sua mente. Eu sei que você faz isso, você teimosamente vai continuar na sua oração, e aquela pessoa vai vir à sua mente de novo, e você vai continuar naquela oração, e aquela pessoa vai vir na sua mente de novo, até que você acorda e fala, peraí, Deus está falando algo comigo aqui, né? Que é isso? Isso é uma revelação, meus irmãos. Isso é uma revelação ali no momento da sua oração, né? Deus, igual o João Guilherme nas suas narrações, para tudo, né? Para tudo e ora por isso aqui agora. Quero que você ore por aquela pessoa, por essa situação, né? Ou por algumas outras situações, enfim. Então as verdades recebidas desta forma produzem maiores mudanças na nossa vida do que qualquer outra coisa. Eu tenho certeza absoluta de que quando isso aconteceu nesse seu dia, nesse seu momento, nessa sua hora de oração, foi uma das melhores orações que você fez. Não é? Tenho certeza absoluta disso. Que quando Deus te conduz a uma outra oração, quando Ele te revela a necessidade de outras petições, tenho certeza que foi o momento em que você mais teve ali a intimidade, a aproximação, né, o sentir a presença de Deus se movendo ali naquele quarto, naquele lugar. Por quê? Porque ali não foi eu que escolhi pelo que orar, pelo que falar com Deus, mas ali foi Deus que trouxe ao meu coração. Quero que hoje você faça isso. Hoje não é o seu desejo, hoje é o meu desejo que vai estar em oração. É o que eu quero, é o que você vai falar em oração a mim. Então o Espírito, Ele nos guiará a toda a verdade e nos lembrará das verdades que Jesus deixou registradas para nós. O Senhor deseja revelar verdades sobre si mesmo e sobre nós. E quando nós temos uma convicção de que Deus está falando conosco ali a respeito de si mesmo, isso é uma maravilha, meus irmãos. Quando vem à luz no nosso coração algo que a gente não imaginava, apesar de ler as Escrituras, né? A gente não imaginava que fazia parte
de um atributo do caráter de Deus, ou de um atributo da natureza de Deus, mas que Deus fala ao nosso coração naquele momento. Por exemplo, uma forte convicção da misericórdia de Deus, quando você está orando. Ou seja, Deus está ali revelando novamente que Ele é misericordioso. Você levanta todos os dias da sua cama e fala assim: obrigado, Senhor, porque a tua misericórdia se renovou agora no meu acordar. Não faz não, duvido. Não é? Mas na nossa oração, Deus pode nos conduzir a esta verdade, mesmo a gente sabendo que é uma verdade, mas Deus nos conduz a essa verdade de uma forma mais intensa, maior do que nós estávamos acostumados, e ali então nós nos derramamos em lágrimas, por reconhecer: Senhor, eu só estou aqui por tua misericórdia. E a gente começa a olhar para a obra de Cristo naquele momento, o Espírito começa a falar ao nosso coração naquele momento, o quão sofrível, o quão humilhante foi para Cristo morrer ali em nosso lugar, aquela morte de cruz, e vai surgindo no nosso coração essa convicção, segundo a segundo, minuto a minuto, de quem é Cristo, de quem somos nós, de quem é o Pai, de quem somos nós, de quem é o Espírito que está se movendo ali em nós naquele momento, e quem somos nós. Então nós somos levados a uma nova realidade, uma realidade mais profunda do que é a misericórdia, do que é a graça, do que é a bondade, do que é a longanimidade de Deus, do que é o amor de Deus. Então tudo isso é o que, meus irmãos? Tudo isso que acontece no momento da oração é Deus se auto-revelando a nós. Não só na Escritura, mas se auto-revelando no nosso coração, trazendo uma forte convicção de quem Ele é, de quem nós somos. E aí saímos daquele quarto ali completamente transformados por aquele momento, né? Mas aí vem o dia e traga tudo. Mas aí vem uma nova manhã, e nessa nova manhã tudo acontece de novo. E assim, meus irmãos, nós vamos nos fortalecendo, assim nós vamos nos alicerçando no Senhor. Então o Senhor deseja revelar verdades sobre si mesmo e sobre nós. João, capítulo 16, versículo 13. Agora eu preciso do óculos. João 16, 13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Maravilha, né? Então o Espírito Santo, Jesus está dizendo que o Espírito Santo é que vai nos revelar toda a verdade, Ele que vai trazer ao nosso coração a revelação e nos trazer a convicção de alguma verdade. E por último, a terceira é o regozijo. O que é regozijo, meus irmãos? É alegria, né? Se alegrar por algo. É você festejar alguma coisa. Então, em suas orações, há demonstração de alegria pelo que o Senhor tem feito? Então, regozijar-se é uma forma de oração, pois é a manifestação da alegria de servir e estar debaixo da graça de Deus. Devemos nos regozijar sempre, porque as Escrituras nos convidam a regozijar sempre, né? As Escrituras nos convidam a estarmos sempre alegres na presença de Deus, sempre agradecidos pelo dom da vida, pelo dom da graça, pelo dom da fé, pelo dom da salvação diante do nosso Deus. Então nossas orações, meus irmãos, devem ser sempre repletas de regozijo. Não podemos nos esquecer de quem Deus é, o que Ele fez por nós, como Ele age em nós, como Ele se manifesta em nós. Isso ou deveria ser para nós, motivo de alegria, motivo de regozijo. Olha o que o texto diz, lá em Lucas capítulo 10, versículos 21 e 22. Naquela hora exultou Jesus no Espírito e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então naquela hora, o próprio Senhor Jesus, o que? Exultou no Espírito Santo e falou o que para o Pai? Graças eu te dou, ó Pai.
Graças eu te dou pela obra que o Senhor está realizando aqui na minha vida, através da minha vida, e está levando essa obra a outras vidas. Ou seja, Jesus estava alegre, feliz pela obra que Deus estava fazendo em relação àqueles irmãos, em relação àquele povo. Então vimos hoje, meus irmãos, a necessidade de convicção, vimos o que se trata de revelação no contexto da nossa oração em secreto com o Senhor, e vimos aqui que devemos estar na presença de Deus com alegria. Sei que há momentos que nós vamos chorar, vamos prantear, vamos estar tristes, né? Não há problema algum isso, não há pecado nenhum nisso. Mas, de outra forma, ainda que estejamos tristes, ainda assim o nosso coração exulta na presença de Deus. Ainda assim o nosso coração se alegra na presença de Deus. Por quê? Porque as Escrituras dizem, nós confiamos no seu bom nome. Nós confiamos no bom nome de Deus, para que Ele transforme a nossa tristeza em alegria, transforme o nosso pranto em riso, transforme, portanto, aquilo que está nos afetando de forma a nos trazer tristeza, que isso seja transformado em motivo de alegria. Dúvidas? Convicção, revelação e regozijo. Nenhuma? Que bom então. Então vamos orar para vocês irem para o café. Senhor, obrigado por esta manhã, obrigado pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra, obrigado porque a oração é uma disciplina espiritual que precisamos conhecer para poder desenvolver. Senhor, abençoa-nos no nosso café da manhã, abençoa-nos também no culto que estaremos ministrando a Ti daqui a alguns minutos. Seja conosco, Senhor, aqueles que ainda estão a caminho, ainda não chegaram, traga-os debaixo da Tua graça e da Tua proteção. É o que nós te pedimos. Obrigado por esse tempo de estudo, em nome de Jesus. Amém.